Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu odeio o jogo às 11 da manhã. Eu odeio. Eu ainda tô com remela pra comentar esse jogo, tá? Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Cara, eu odeio o jogo às 11 da manhã. Eu já falei pra vocês aqui no início do vídeo. Quem assistiu a live tricolor sabe, quem me acompanha no Twitter sabe. Eu tenho pavor de jogo às 11 da manhã por vários motivos. Primeiro que eu acho que o Grêmio nunca joga bem às 11 da manhã. Começando por aí. Aí a gente vai lá ver um jogo, o Grêmio empata ou perde, já começa o domingo modorrento. Já começa o domingo se irritando. Que delícia se estressar às 11 da manhã, né? Que delícia começar o domingo se estressando. Mas não só por isso. Por exemplo, hoje, tá? Eu botei o relógio a despertar 10 para as 11. Cara, no sábado a gente vai dormir tarde. A gente vai ficar vendo um filme, ou a gente daqui a pouco vai pra uma balada, que seja, entendeu? Fora de pandemia. Vai acordar às 11, antes das 11 pra ver jogo de futebol, cara. Horário tradicional do futebol é 4 da tarde. Aceito o jogo às 6, aceito 6h30, 7h30, 9 da noite. Mas não me bota 11 da manhã, não me bota 11 da manhã, cara, não me bota. Aí toda a função de churrasco em casa e tal, agora vai ter live tricolor depois dos jogos e tal, então tu fica ali naquela função de se arrumar e, cara, não gosto. Definitivamente não gosto, quero saber de vocês gostam de jogos às 11 da manhã? Olha aqui, ó, eu tô com olheira, porque fui dormir 13h30 ontem. Comenta aqui embaixo, eu quero saber se vocês gostam de jogos às 11 da manhã, porque na live tricolor deu 2-2, eu e Mário não gostamos, temos pavor. Catimbeiro e Duker já gostam mais. Já preferem um joguinho às 11 da manhã, começar o domingo com futebol. Essa foi a teoria deles. Mas vamos falar de jogo, Cara, eu, diferente do Grenal, achei uma movimentação um pouquinho melhor por parte do Grêmio. Acho que o gramado contribuiu muito. Inclusive, antes de comentar sobre o jogo, eu queria fazer um elogio ao DTG, cara, o Departamento do Torcedor Gremista, que, cara, fez ali um clima de arena mesmo no CT Hélio Dourado, o CT da base tricolor, e botaram lá os trapos e tal, tava um clima de jogo, tinha barulho, né, na TV dava pra ouvir como se fosse realmente um barulho de torcida, tava muito legal, o gramado impecável, tapetinho. Achei muito boa a condição de jogo no CT Hélio Dourado, eu acho que isso favoreceu bastante pro toque de bola do Grêmio. A gente teve mais rodagem de jogo, a bola rolou muito mais que o Grenal, por exemplo. O Grenal tava aquela coisa meio que no susto, assim, meio que na raça, a bola quicando, parecia que não tava rolando direito, 4 meses, né, depois de jogo, e achei que nesse jogo rodou um pouquinho melhor a bola, o Grêmio conseguiu tocar mais a bola. Mas aí vem aquele velho problema que, cara, que a gente até fica meio sem jeito de criticar depois de 4 meses, né? 4 meses sem jogar. Não dá pra esquecer que estamos apenas no segundo jogo depois de 4 meses parado, tá? Então, isso a gente tem que levar em conta, essa situação a gente precisa levar em conta, mas hoje enxergamos novamente um problema que já é recorrente no time do Grêmio. O Grêmio não consegue quebrar retrancas, o Grêmio não consegue quebrar linhas. Tivemos algumas oportunidades, acho que a principal delas foi com o Matheus Henrique, que o Everton roubou a bola, foi pra frente, conseguiu passar pro Matheus, o Mateuzinho tava sozinho, acabou se enrolando um pouquinho pra chutar e chutou em cima do goleiro. Acho que essa foi a principal chance de gol no segundo tempo ali, né? Mas tivemos uma dificuldade muito grande e recorrente dos últimos jogos, antes da pandemia, o Grêmio ainda tem muita dificuldade com o jogo retrancado. Eu achei muito claro o jogo do Ipiranga hoje, né? Retrancar, segurar, arriscou uma bola, fez um golaço, inclusive, diga-se de passagem, foi um golaço do Ipiranga. Teve mais uma outra oportunidade ainda que o Vanderlei fez uma defesa, mas depois morreu. Simplesmente só se defendeu e o Grêmio ficou propondo o jogo o tempo todo, tentando furar linha, tentando furar barreira, tentando furar retranca e não conseguiu. Esse eu acho que é um dos principais problemas do Grêmio dos últimos tempos, cara. E se vem se repetindo na pandemia, obviamente com o parêntese de 4 meses sem jogar futebol, então a gente tem que dar um desconto. Vi muita gente falando do Lucas Silva hoje, que não jogou como estava acostumado a jogar, não foi tão bem na partida de hoje. Eu discordo, acho que o Lucas foi ok na partida, não achei que comprometeu nem nada. E, mais uma vez, faço o adendo. Entre os jogadores que estavam em campo hoje, ele estava aí sem jogar há 4 meses, né? Esse é o primeiro jogo do Lucas Silva depois da parada da pandemia. Apesar de ter sentido muita falta do Maicon, né? É por isso que eu venho falando pra vocês várias vezes aqui em vídeos que eu acho o Maicon fundamental no time do Grêmio. Eu acho que o Grêmio joga
um com o Maicon, outro sem o Maicon. E para esse estilo de jogo, como foi o de hoje, que o Grêmio precisava quebrar barreira, quebrar retranca, o Maicon seria esse jogador. Até para não sobrecarregar o Jean-Pierre para ser o cara da criação. O Maicon é um jogador de quebrar linhas. O Maicon é um jogador que coloca, que consegue uma enfiada de bola, que daqui a pouco consegue uma enfiada para um lateral, fazer um cruzamento, ou daqui a pouco até mesmo para um atacante entrar no gol. O Maicon é esse jogador. Só que aí a gente tem que parar para pensar na condição física do Maicon. Será que o Maicon teria condição depois de um jogo tão desgastante como foi o Grenal? Não sei, tava no banco, poderia entrar? Poderia, mas não entrou. Eu enxergo o Maicon fundamental, principalmente nesse estilo de jogo em que o Grêmio propõe muito o jogo e precisa quebrar a retranca. Substituição do Renato. Vi muita gente falando que preferia o Darlan no lugar do Luciano, principalmente depois do Grenal que o Darlan fez na quarta-feira passada. E eu entendo essa maneira de pensamento, mas eu também entendo o que o Renato quis fazer. Eu vejo que o Renato colocou o Luciano justamente para tentar povoar aquela área ali que estava extremamente congestionada com quase todo o time do Ipiranga tentando se defender. Então foi mais uma alternativa que a gente estava perdendo ali em vantagem numérica, né? Uma alternativa de colocar um jogador ali para povoar e para daqui a pouco tentar uma situação de gol. Se o Darlan tivesse entrado, a gente não tava, o nosso meio-campo não estava sendo comprometido, né? O Darlan é o cara mais de reter bola, de catar bola, de daqui a pouco até circular um pouco mais o jogo, mas a gente não estava sendo comprometido naquela situação do jogo, naquele exato setor. Então por isso eu entendo a alternativa do Renato de colocar o Luciano, que até ficou um pouquinho mais atrás. Ele não foi um centroavante como vinha jogando, né? Ficou um pouquinho mais atrás do Diego para tentar daqui a pouco criar uma situação de jogo com o próprio Diego, com os próprios pontas, né? O Alisson e o Everton. Outra situação que eu tenho que comentar também aqui. Por que defendo o Alisson como titular? Eu acho que o jogo de hoje deixou bem claro assim, o porquê que ele é importante. E até o próprio Grenal, cara, o Alisson faz uma função muito importante de carregador de piano mesmo ali, naquele espaço. Entendo que o PP é um cara promissor, é um cara que daqui a pouco pode se tornar aí um titular da posição, ou substituir o Everton numa possível venda, enfim, mas eu entendo muito bem a função do Alisson. O Alisson é um cara que não compromete naquele setor, é um cara que defende, é um cara que apoia, e eu achei que ele foi muito bem no Grenal e achei que ele foi bem no jogo de hoje também. Então, pra mim, Alisson é titular. Acho que o PP ainda vai conquistar o seu espaço, assim como... Eu sempre falei isso, né? O PP pra mim é muito parecido com o Everton. O Everton foi aos pouquinhos conquistando seu espaço e não saiu mais. Acho que o PP é esse cara também. Óbvio que a gente vai ficar aqui, mas era pro Grêmio ter vencido esse jogo, né? E tal, não sei o quê. A gente se irrita com mais um jogo que o Grêmio fica tocando bola, toque, e não é efetivo. Se irrita, mas cara, eu vejo assim, estamos voltando de uma pandemia, e a pandemia, inclusive, ainda não acabou, né? Mas o futebol já voltou, ficamos 4 meses parados. O jogo que a gente deveria ter vencido nessa volta, a gente venceu, que foi o Grenal, truncado, o Grêmio foi melhor, já fizemos essa análise, mas tem que ter um pouquinho de paciência também com a situação de estamos ainda retomando o nosso ritmo de jogo, estamos ainda retomando o nosso melhor futebol, a nossa melhor batida de bola, mas tem essa situação aí que irrita antes, inclusive, da pandemia, que o time do Grêmio ele não consegue jogar contra times retrancados. Ele prefere, obviamente, é muito melhor jogar contra um time que propõe jogo também, porque aí os dois dão os seus espaços, né? Os dois vão pro embate, os dois são vulneráveis no jogo, mas a gente precisa achar uma alternativa, porque, cara, vai acontecer isso milhões de vezes durante esse ano aí, em todos os campeonatos que a gente disputar. A gente vai pegar esse tipo de situação de jogo e a gente precisa aprender a lidar com isso. Gurizada, foi um vídeo corridão hoje mesmo, só pra ter uma análise, não vai ter aquele frufruzinho de edição que a gente gostaria de colocar, porque é domingo, né? Meu editor Murilov está de folga, então quem vai editar esse vídeo sou eu, vai ser uma coisa mais brutona mesmo, só pra não passar de conversar com vocês sobre o jogo de hoje. Não esquece de me seguir nas redes sociais, faça parte do grupo do Telegram, já tá rolando até um chat lá com a gurizada, todo mundo tá se enturmando, eu apareço lá de vez em quando pra dar um alô. E seja membro do canal aqui também, né? R$ 6,99 por mês pra ter alguns conteúdos exclusivos das entrevistas que eu faço. Sempre tem um bastidorzinho pra vocês lá, R$ 6,99 por mês. Se tiver condição de fazer parte do Kekflix, ajuda muito no crescimento do canal também. Ai, falei, cara, uma metralhadora de falar hoje, meu Deus do céu. Quarta-feira tem jogo de novo, tem live tricolor e tem análise aqui no dia seguinte. E eu acho que vai pintar uma live muito legal na terça-feira, tá? Terça-feira live aqui no canal, pode pintar uma live muito legal aí. Fiquem ligados nas redes sociais pra
para quando confirmar eu avisar. Um beijo pra vocês, um bom restinho de domingo e eu quero saber se vocês gostam de jogo às 11 da manhã, tá? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, eu não aguento, vou dormir agora, vou dormir. Voltei rapidinho aqui porque eu preciso exaltar o gol do Diego Souza, que eu esqueci completamente. Gol de centroavante, lugar certo, na hora certa. Diego Souza, mais uma vez, nos surpreendendo muito. Me surpreendendo principalmente, porque tinha aquela certa dúvida na contratação dele e vem se mostrando cada vez mais muito importante nesse time do Grêmio. Baita gol do Diego Souza, tomara que ele nos dê muitas alegrias ainda ao decorrer desse ano. Agora sim, fui.